Aula 21, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para Concursos de Tecnologia da Informação. Tema central, Lei nº 13.709 de 2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Orientação inicial para a escuta. O foco deste resumo é a cobrança em concursos de tecnologia da informação, especialmente em questões da Fundação Getúlio Vargas. A banca costuma misturar texto legal, conceitos técnicos, exemplos de sistemas, computação em nuvem, edge computing, inteligência artificial, segurança da informação e governança de dados. Por isso, o estudo deve combinar memorização da lei com compreensão prática. Visão geral da matéria. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais regula o tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais, realizado por pessoas naturais ou por pessoas jurídicas, tanto de direito público quanto de direito privado. Seu objetivo principal é proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Em prova, o primeiro ponto importante é compreender que a lei não protege dados de empresas enquanto empresas. Ela protege dados relacionados a pessoas naturais identificadas ou identificáveis. Uma pessoa jurídica pode ser controladora ou operadora, mas o titular de dados pessoais é sempre uma pessoa natural. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais surgiu em um contexto de economia baseada em dados. Empresas de tecnologia, redes sociais, aplicativos de transporte, lojas virtuais, bancos, hospitais, farmácias e órgãos públicos coletam e tratam enorme volume de informações. Esses dados revelam comportamento, preferências, saúde, consumo, localização, relações sociais e até inclinações políticas. Por isso, o tratamento abusivo de dados pode gerar discriminação, manipulação, exposição indevida, prejuízo econômico e violação da intimidade. O material original usa como exemplo uma farmácia que coleta nome, CPF, e-mail, número de cartão e informação sobre o medicamento comprado. Se essa farmácia compartilha esses dados com um plano de saúde sem autorização ou sem base legal válida, o plano poderia aumentar o preço do serviço com base no histórico de medicamentos. Esse exemplo mostra a razão de existir da lei, impedir que dados pessoais sejam usados de forma invisível, abusiva ou prejudicial ao titular. A lei brasileira foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, conhecido pela sigla inglesa GDPR. A ideia central é criar um regime de proteção em que o titular tenha mais controle, o controlador tenha mais deveres e o uso de dados seja transparente, proporcional, seguro e juridicamente justificado. O que mais cai em prova na matéria da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a banca cobra muito os conceitos do artigo 5º, especialmente dado pessoal sensível, dado anonimizado, tratamento, titular, controlador, operador, encarregado e agentes de tratamento. A banca também cobra muito os princípios do artigo 6º. Os mais frequentes são finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização com prestação de contas. Outro ponto recorrente são as bases legais do artigo 7º, porque muitos candidatos erram ao pensar que todo tratamento depende de consentimento. Isso não é verdade. O consentimento é apenas uma das bases legais. Existem outras hipóteses, como cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas, estudos por órgão de pesquisa, execução de contrato, exercício regular de direitos, proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse e proteção do crédito. A Fundação Getúlio Vargas também gosta de situações práticas envolvendo dados sensíveis. Nesse tema, é essencial memorizar que dado sensível inclui origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, dado de saúde, dado de vida sexual, dado genético e dado biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Em concursos de tecnologia da informação, há forte tendência de cobrança sobre segurança da informação, privacidade desde a concepção, privacidade por padrão, incidentes de segurança, governança de dados, interoperabilidade, computação em nuvem, edge computing, inteligência artificial e contratos de tecnologia da informação. Conceitos básicos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. O nome de uma pessoa é dado pessoal. O CPF é dado pessoal. O e-mail pessoal é dado pessoal. O endereço residencial é dado pessoal. O número de telefone é dado pessoal. A placa de um veículo pode ser dado pessoal quando permite chegar ao proprietário. O endereço de protocolo de internet pode ser dado pessoal quando permite identificar ou individualizar um usuário. A expressão identificada significa que a pessoa já está diretamente reconhecida. Por exemplo, nome completo e CPF identificam diretamente uma pessoa. A expressão identificável significa que a pessoa pode ser descoberta por associação com outros elementos. Por exemplo, um identificador de usuário, um cookie persistente, um dado de localização ou um padrão de comportamento pode permitir identificar uma pessoa mesmo sem mostrar seu nome. Dado pessoal sensível é uma categoria mais protegida de dado pessoal. Ele é sensível porque pode gerar discriminação ou exposição grave. A lei considera sensíveis os dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, filiação a organização religiosa, filosófica ou política, dado referente à saúde, dado referente à vida sexual, dado genético e dado biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. O dado de saúde de um paciente é dado pessoal sensível.
O exame laboratorial é dado sensível. O laudo psiquiátrico é dado sensível. O dado genômico é dado sensível. A biometria da íris, quando vinculada a uma pessoa, é dado sensível. A impressão digital usada para autenticação é dado biométrico e, quando vinculada a uma pessoa natural, também entra no campo dos dados sensíveis. Dado anonimizado é o dado relativo a um titular que não pode ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento. A anonimização deve retirar a possibilidade de associação direta ou indireta a uma pessoa. Se a reversão for possível com esforços razoáveis, o dado não será tratado como verdadeiramente anonimizado. A lei exige análise concreta de custo, tempo, tecnologia disponível e meios próprios do controlador. Esse ponto é muito cobrado em prova. Dado anonimizado não é dado pessoal para fins da lei, salvo quando a anonimização puder ser revertida com meios próprios ou com esforços razoáveis. Portanto, não basta trocar nomes por letras ou esconder o CPF se ainda for possível reidentificar a pessoa por combinação de data de nascimento, endereço, profissão e outros detalhes. Banco de dados é o conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou vários locais, em suporte eletrônico ou físico. A banca pode tentar restringir o conceito a sistemas digitais, mas isso está errado. Um arquivo físico com fichas de alunos ou pacientes também pode ser banco de dados. Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais objeto de tratamento. O titular não é o banco de dados, não é a empresa, não é o órgão público e não é o operador. Titular é o ser humano a quem os dados dizem respeito. Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O controlador decide por que tratar, para que tratar, quais dados tratar, por quanto tempo tratar e com quem compartilhar. Operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. O operador executa as instruções do controlador. Em contratos de tecnologia, o fornecedor de nuvem, a empresa de processamento, o provedor de software como serviço ou a empresa contratada para operar uma solução pode ser operador quando atua seguindo as determinações do controlador. Encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em linguagem de mercado, costuma ser chamado de Data Protection Officer, mas para concurso o termo legal é encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Agentes de tratamento são o controlador e o operador. Atenção, o encarregado não é classificado como agente de tratamento. A banca pode tentar incluir o encarregado no conceito de agentes de tratamento. Isso está errado. Agentes de tratamento são somente controlador e operador. Tratamento é toda a operação realizada com dados pessoais. A lei traz uma lista ampla: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Para a prova, a ideia mais importante é: praticamente qualquer ação com dados pessoais é tratamento. Até armazenar sem usar é tratamento. Anonimização é o processo técnico por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a uma pessoa. O resultado esperado é impedir que o titular seja identificado. Consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Consentimento não pode ser genérico, escondido, confuso, forçado ou obtido com vício de vontade. Bloqueio é a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. O dado fica preservado, mas seu uso é suspenso. Eliminação é a exclusão de dado ou conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Transferência internacional de dados é a transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Uso compartilhado de dados é comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais. Pode ocorrer entre órgãos públicos e entes privados, ou entre entes privados, desde que exista autorização específica e finalidade permitida. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais é documento do controlador que descreve processos de tratamento que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais. Deve indicar medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Em tecnologia, pode ser associado ao estudo de impacto de proteção de dados, especialmente em tratamentos de alto risco, dados sensíveis, inteligência artificial, perfilamento ou legítimo interesse. Órgão de pesquisa é órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no Brasil, que inclua em sua missão institucional ou objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Autoridade Nacional é a entidade da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em todo o território nacional. Fundamentos da proteção de dados pessoais. O artigo 2º apresenta os fundamentos da proteção de dados pessoais. Eles explicam a razão de existir da lei e servem como base interpretativa para todos os demais dispositivos.
O primeiro fundamento é o respeito à privacidade. Isso significa proteger a esfera pessoal do titular, impedindo exposição, compartilhamento ou uso indevido de informações. O segundo fundamento é a autodeterminação informativa. Essa expressão é muito importante. Ela significa que a pessoa deve ter poder de controle sobre seus próprios dados. O titular deve saber quais dados são coletados, para que são usados, por quanto tempo são mantidos, com quem são compartilhados e quais direitos pode exercer. O terceiro fundamento é a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. A proteção de dados não pode ser usada como instrumento de censura. A lei deve conviver com jornalismo, pesquisa, liberdade acadêmica e debate público. O quarto fundamento é a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Dados pessoais podem afetar reputação, dignidade e vida privada. Por isso, o uso indevido pode gerar dano moral e responsabilidade. O quinto fundamento é o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. A lei não existe para impedir tecnologia, inteligência artificial, comércio eletrônico, sistemas digitais ou inovação. Ela existe para permitir inovação com responsabilidade, segurança e respeito aos titulares. O sexto fundamento é a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. A economia digital depende de dados, mas essa exploração não pode violar direitos, enganar consumidores ou criar vantagem competitiva baseada em tratamento irregular. O sétimo fundamento envolve direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Esse ponto mostra que proteção de dados não é apenas tema técnico. É tema de cidadania, igualdade, autonomia e dignidade humana. Em prova, atenção ao detalhe, a lei fala em pessoas naturais. Se a alternativa disser dignidade e cidadania das pessoas naturais ou jurídicas, estará errada, porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais protege dados pessoais de pessoas naturais. Campo de aplicação da lei. O artigo 3º estabelece quando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se aplica. A regra é ampla. Ela se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, independentemente do meio usado, do país de sede da organização ou do país onde os dados estejam localizados, desde que ocorra uma das situações previstas na lei. A primeira situação é a operação de tratamento realizada no território nacional. Se a coleta, armazenamento, análise, compartilhamento ou eliminação de dados ocorre no Brasil, a lei incide. A segunda situação é a atividade de tratamento que tenha por objetivo ofertar ou fornecer bens ou serviços a indivíduos localizados no território nacional, ou tratar dados de indivíduos localizados no Brasil. Assim, uma empresa estrangeira que vende serviços para brasileiros pode estar sujeita à lei brasileira, mesmo sem sede física no Brasil. A terceira situação é quando os dados pessoais objeto do tratamento foram coletados no território nacional. Consideram-se coletados no território nacional os dados cujo titular esteja no Brasil no momento da coleta. Em prova, a banca gosta de exemplos de empresa estrangeira, nuvem, plataforma digital e serviço internacional. A localização do servidor não é decisiva por si só. Se o tratamento se conecta ao Brasil pelas hipóteses legais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais pode incidir. Hipóteses em que a lei não se aplica. O artigo 4º lista situações fora do campo de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A lei não se aplica ao tratamento realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Exemplo, agenda pessoal, fotos familiares, lista privada de contatos e mensagens domésticas. A lei não se aplica ao tratamento realizado para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Essa exceção protege liberdade de imprensa, liberdade de expressão, produção cultural e pesquisa acadêmica. A lei não se aplica ao tratamento realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Esses casos devem ser regidos por legislação específica, com medidas proporcionais e necessárias ao interesse público, observância do devido processo legal, princípios gerais de proteção e direitos do titular. A lei também não se aplica a dados provenientes de fora do território nacional que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado com agentes de tratamento brasileiros ou transferência internacional para outro país que não seja o de origem, desde que o país de origem proporcione grau de proteção adequado. A banca cobra muito as exceções. Pessoa natural com fim particular e não econômico está fora. Fim jornalístico, artístico ou acadêmico está fora. Segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e investigação penal estão fora do regime geral, mas não estão fora de qualquer controle jurídico. Devem seguir legislação específica e limites constitucionais. Princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O artigo 6º é um dos mais cobrados. Ele determina que as atividades de tratamento de dados pessoais devem observar a boa-fé e 10 princípios. O princípio da finalidade exige que o tratamento ocorra para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Além disso, impede tratamento posterior incompatível com essas finalidades. Em linguagem simples, o controlador deve dizer claramente por que está coletando os dados e não pode usar os dados para outro fim incompatível. Exemplo, uma escola coleta telefone dos pais para comunicação pedagógica e emergencial. Ela não pode usar esse telefone para enviar propaganda de parceiros comerciais sem base legal adequada.
O princípio da adequação exige compatibilidade entre o tratamento e as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto. Em outras palavras, não basta declarar uma finalidade. Os dados e o modo de uso precisam fazer sentido para aquela finalidade. Exemplo, um aplicativo de lanterna não precisa acessar lista de contatos, localização precisa e microfone para acender a luz do celular. Isso seria inadequado. O princípio da necessidade determina a limitação do tratamento ao mínimo necessário para realizar as finalidades. Os dados devem ser pertinentes, proporcionais e não excessivos. Esse princípio é muito importante em tecnologia. Ele se relaciona com minimização de dados. Um sistema deve coletar apenas o necessário. Se para cadastro em newsletter basta e-mail, não se deve exigir CPF, endereço, renda, data de nascimento e nome da mãe. O princípio do livre acesso garante aos titulares consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade dos seus dados pessoais. O princípio da qualidade dos dados garante exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e finalidade do tratamento. Dados incorretos podem causar danos, como negativa indevida de crédito, erro em prontuário médico ou classificação equivocada de servidor público. O princípio da transparência garante informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e sobre os agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Transparência não exige revelar segredo industrial, mas exige explicar o tratamento de forma compreensível. O princípio da segurança exige medidas técnicas e administrativas capazes de proteger dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. O princípio da prevenção exige a adoção de medidas para evitar danos em razão do tratamento. Segurança lide ao risco, prevenção antecipa o risco. Em provas, segurança e prevenção aparecem juntas, mas não são sinônimas perfeitas. O princípio da não discriminação proíbe tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Isso é crucial em sistemas automatizados, inteligência artificial, análise de perfil, concessão de crédito, recrutamento e precificação de serviços. O princípio da responsabilização e prestação de contas exige que o agente demonstre a adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar o cumprimento da lei e a eficácia dessas medidas. Essa é a lógica de accountability. Não basta cumprir. É preciso conseguir provar que cumpre. Bases legais para o tratamento de dados pessoais. O artigo 7º define as hipóteses em que dados pessoais comuns podem ser tratados. Este é outro ponto central de prova. A primeira base legal é o consentimento do titular. Consentimento deve ser livre, informado, inequívoco e para finalidade determinada. A segunda base legal é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Exemplo, empregador tratando dados de empregados para cumprir obrigações trabalhistas e previdenciárias. A terceira base legal é o tratamento pela administração pública para a execução de políticas públicas previstas em leis, regulamentos, contratos, convênios ou instrumentos equivalentes. Exemplo, cadastro de beneficiários de programa social. A quarta base legal é a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Atenção à expressão sempre que possível. A anonimização é uma obrigação de preferência, não uma impossibilidade absoluta de uso quando não for tecnicamente viável. A quinta base legal é a execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual o titular seja parte, a pedido do titular. Exemplo, análise de dados para contratar serviço de internet solicitado pelo próprio consumidor. A sexta base legal é o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Exemplo, empresa usando documentos em defesa trabalhista. A sétima base legal é a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Exemplo, atendimento médico emergencial. A oitava base legal é a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Essa base é relevante para hospitais, clínicas, laboratórios e secretarias de saúde. A nona base legal é o legítimo interesse do controlador ou de terceiro, exceto quando prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular. Essa base exige análise cuidadosa, transparência, necessidade e respeito às legítimas expectativas do titular. A 10ª base legal é a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. O erro clássico de prova é dizer que todo tratamento depende de consentimento. Isso é falso. O tratamento precisa de uma base legal. O consentimento é uma das bases possíveis, mas não é a única e nem sempre é a mais adequada. Consentimento. O artigo 8º detalha o consentimento. Ele deve ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Quando o consentimento for escrito, deve constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Isso evita que o titular consinta sem perceber. Cabe ao controlador provar que o consentimento foi obtido corretamente. Esse detalhe é muito cobrado. O ônus da prova é do controlador. É proibido tratar dados pessoais mediante vício de consentimento. O consentimento não pode ser obtido por engano, pressão indevida, informação incompleta ou desenho enganoso de interface. O consentimento deve ser específico para finalidade determinada. Autorizações genéricas são nulas.
Expressões como autorizo o uso dos meus dados para qualquer finalidade não são compatíveis com a lei. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado. Se o titular conseguiu consentir por um clique, a revogação não deve exigir caminho excessivamente difícil. Se houver mudança de finalidade, forma, duração, controlador ou compartilhamento, o titular deve ser informado com destaque. Se o tratamento depender de consentimento, o titular pode revogar caso discorde da mudança. Acesso facilitado às informações. O artigo 9º garante ao titular acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados. Essas informações devem ser claras, adequadas e ostensivas. O controlador deve informar a finalidade específica do tratamento, a forma e duração do tratamento, a identificação do controlador, as informações de contato do controlador, o uso compartilhado de dados e sua finalidade, as responsabilidades dos agentes de tratamento e os direitos do titular. Se o consentimento for requerido, ele será nulo quando as informações fornecidas ao titular tiverem conteúdo enganoso ou abusivo, ou quando não forem apresentadas de forma clara e inequívoca. Em prova, associe artigo 9º à transparência, livre acesso e validade do consentimento. A banca pode perguntar quais informações precisam estar disponíveis. O candidato deve lembrar finalidade, forma, duração, controlador, contato, compartilhamento, responsabilidades e direitos do titular. Legítimo interesse. O artigo 10º trata do legítimo interesse. Essa base legal só pode fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas. A lei cita como exemplos o apoio e a promoção de atividades do controlador e a proteção do exercício regular de direitos ou prestação de serviços que beneficiem o titular, respeitadas as legítimas expectativas do titular e seus direitos e liberdades fundamentais. O legítimo interesse não é uma autorização genérica para fazer qualquer coisa. Ele exige teste de necessidade, finalidade legítima, expectativa razoável do titular, transparência e avaliação de impacto quando aplicável. Quando o tratamento se basear no legítimo interesse, somente os dados estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Além disso, o controlador deve adotar medidas de transparência. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode solicitar relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver por fundamento o legítimo interesse. Dados pessoais sensíveis. O artigo 11º trata das hipóteses de tratamento de dados pessoais sensíveis. A regra é mais rigorosa porque esses dados podem gerar discriminação e danos graves. O tratamento de dados sensíveis pode ocorrer com consentimento específico e destacado do titular ou de seu responsável legal, para finalidades específicas. Também pode ocorrer sem consentimento quando for indispensável para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, tratamento compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas pela administração pública, realização de estudos por órgão de pesquisa com anonimização sempre que possível, exercício regular de direitos, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, e garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos. A banca cobra muito a diferença entre dado comum e dado sensível. Também cobra que dado biométrico e dado genético só entram na categoria sensível quando vinculados a uma pessoa natural. Outro ponto importante, o tratamento de dados sensíveis para vantagem econômica pode ter restrições. A lei veda a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, salvo hipóteses relacionadas à prestação de serviços de saúde, assistência farmacêutica e assistência à saúde, observadas as condições legais. A ideia é impedir exploração econômica abusiva de dados médicos. Dados anonimizados. O artigo 12º estabelece que dados anonimizados não são considerados dados pessoais para fins da lei, salvo quando o processo de anonimização puder ser revertido com meios próprios ou esforços razoáveis. Para avaliar se a reversão é razoável, devem ser considerados fatores objetivos, como custo, tempo e tecnologia disponível. Se uma base aparentemente anônima puder ser cruzada com outra base e revelar pessoas específicas, ela pode continuar sendo tratada como dado pessoal. Em tecnologia da informação, a banca pode usar exemplos de mascaramento, pseudonimização, hash, troca de nomes por códigos e remoção de identificadores diretos. A resposta correta depende de saber se a identificação continua possível. Pseudonimização não é necessariamente anonimização plena, porque ainda pode haver chave ou método de reidentificação. Estudos em saúde pública. O artigo 13º permite que órgãos de pesquisa tenham acesso a bases de dados pessoais para estudos em saúde pública. Esses dados devem ser tratados exclusivamente dentro do órgão, estritamente para a finalidade de estudo ou pesquisa, em ambiente controlado e seguro, com práticas de segurança previstas em regulamento específico. Sempre que possível, devem ser usadas anonimização ou pseudonimização. Também devem ser observados padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. Os resultados ou conclusões de pesquisa não podem revelar dados pessoais. O órgão de pesquisa é responsável pela segurança da informação. Sempre que possível, a anonimização deve ocorrer antes do compartilhamento. Crianças e adolescentes. O artigo 14º determina que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deve ser realizado no seu melhor interesse.
No caso de crianças, o tratamento deve ocorrer com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. A criança, para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a pessoa até 12 anos incompletos. Adolescente é a pessoa entre 12 anos completos e 18 anos incompletos. Os controladores devem manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de utilização e os procedimentos para exercício dos direitos dos titulares. Pode haver coleta de dados de crianças sem consentimento quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, usada uma única vez e sem armazenamento, ou para a proteção da criança. Em nenhum caso esses dados podem ser repassados a terceiros sem consentimento. O controlador não deve condicionar participação de criança em jogos, aplicações de internet ou atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias. As informações sobre tratamento de dados de crianças e adolescentes devem ser fornecidas de forma simples, clara e acessível, considerando características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário. Em prova da Fundação Getúlio Vargas, o ponto principal é o melhor interesse. Para crianças, a exigência especial de consentimento específico e destacado dos pais ou responsável. Para adolescentes, a análise envolve as bases legais aplicáveis, mas sempre sob o parâmetro do melhor interesse. Término do tratamento e conservação de dados. O artigo 15º trata do término do tratamento. O tratamento deve terminar quando a finalidade for alcançada ou quando os dados deixarem de ser necessários ou pertinentes. Também termina ao fim do período de tratamento, por comunicação do titular, inclusive revogação do consentimento, resguardado o interesse público, ou por determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando houver violação da lei. O artigo 16º trata da eliminação dos dados após o término do tratamento. Como regra, os dados pessoais devem ser eliminados após o término, dentro do âmbito e dos limites técnicos das atividades. A conservação é autorizada em algumas hipóteses. Pode haver conservação para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Pode haver conservação para estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização. Pode haver transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos legais. Pode haver uso exclusivo do controlador, vedado o acesso por terceiro, desde que os dados sejam anonimizados. Em prova, cuidado com a palavra sempre. A eliminação não é absoluta. A lei permite conservação em hipóteses específicas. Direitos do titular. O artigo 17º assegura que toda pessoa natural tem a titularidade de seus dados pessoais e garante direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. O artigo 18º lista os direitos do titular perante o controlador. Esse artigo é extremamente cobrado. O titular tem direito à confirmação da existência de tratamento. Isso significa perguntar se uma organização trata ou não seus dados. O titular tem direito de acesso aos dados. Isso significa saber quais dados estão sendo tratados. O titular tem direito à correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. O titular tem direito à anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. O titular tem direito à portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, conforme regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, observados os segredos comercial e industrial. O titular tem direito à eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento, exceto nas hipóteses de conservação previstas na lei. O titular tem direito à informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. O titular tem direito à informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. O titular tem direito à revogação do consentimento, de forma gratuita e facilitada. O titular também tem direito de peticionar contra o controlador perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e perante organismos de defesa do consumidor. Pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento se houver descumprimento da lei. Pode solicitar revisão de decisões automatizadas. Pode exercer direitos mediante requerimento expresso. O controlador deve responder ao requerimento do titular. Se não puder atender imediatamente, deve comunicar que não é agente de tratamento e indicar, sempre que possível, quem é o agente, ou indicar razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. O atendimento deve ocorrer sem custos para o titular, nos prazos e termos definidos em regulamento. Quando houver correção, eliminação, anonimização ou bloqueio, o responsável deve informar de maneira imediata aos agentes com os quais compartilhou os dados, para que repitam o mesmo procedimento, salvo impossibilidade comprovada ou esforço desproporcional. A portabilidade não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador. Confirmação de existência e acesso aos dados. O artigo 19º regula a forma de confirmação de existência ou acesso a dados pessoais. O acesso pode ser providenciado em formato simplificado, imediatamente, ou por declaração clara e completa, fornecida em até 15 dias contados do requerimento do titular. A declaração completa deve indicar origem dos dados, inexistência de registro, critérios utilizados e finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Os dados pessoais devem ser armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. O titular pode escolher receber os dados por meio eletrônico seguro ou sob forma impressa.
Quando o tratamento tiver origem no consentimento ou em contrato, o titular pode solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais em formato que permita sua utilização posterior, inclusive em outras operações de tratamento, observados segredos comercial e industrial. Decisões automatizadas. O artigo 20º garante ao titular o direito de solicitar revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses. Isso inclui decisões destinadas a definir perfil pessoal, profissional, de consumo, de crédito ou aspectos de personalidade. Esse tema é cada vez mais importante em provas de tecnologia da informação, porque envolve inteligência artificial, algoritmos, scoring, análise de risco, seleção automatizada, recomendação e perfilamento. O controlador deve fornecer, quando solicitado, informações claras e adequadas sobre critérios e procedimentos usados para decisão automatizada, observados segredos comercial e industrial. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode realizar auditoria para verificar aspectos discriminatórios no tratamento automatizado, quando o controlador não oferecer informações adequadas por alegação de segredo comercial ou industrial. Exercício regular de direitos e tutela judicial. O artigo 21º estabelece que dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser usados em seu prejuízo. O artigo 22º permite que a defesa dos interesses e direitos dos titulares seja exercida em juízo individual ou coletivamente, conforme a legislação pertinente. Em prova, isso significa que a proteção de dados pode ser defendida por ação individual, por ação coletiva e por instrumentos de tutela coletiva já existentes. Tratamento de dados pelo poder público. O capítulo 4º trata do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Esse tema tem incidência média e aparece bastante em questões contextualizadas. O artigo 23º determina que pessoas jurídicas de direito público devem tratar dados pessoais para atender sua finalidade pública, perseguir o interesse público, executar competências legais ou cumprir atribuições legais do serviço público. O poder público deve informar as hipóteses em que realiza tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre previsão legal, finalidade, procedimentos e práticas utilizadas. Essas informações devem ser divulgadas em veículos de fácil acesso, preferencialmente nos sítios eletrônicos oficiais. Os dados devem ser mantidos em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado, execução de políticas públicas, prestação de serviços públicos, descentralização da atividade pública e disseminação de informações ao público. Empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência recebem o mesmo tratamento jurídico das pessoas jurídicas de direito privado. Quando estiverem operacionalizando políticas públicas, no âmbito da execução dessas políticas, recebem tratamento equivalente ao do poder público. Essa distinção é muito importante. Banco estatal atuando em concorrência com bancos privados segue o regime de empresa privada. Empresa estatal executando política pública pode ser tratada como poder público para fins da lei. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuições legais, respeitando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Como regra, é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso. Existem exceções, como execução descentralizada de atividade pública que exija transferência para finalidade específica, dados acessíveis publicamente, previsão legal ou respaldo em contratos e instrumentos congêneres, prevenção de fraudes e irregularidades, proteção e segurança do titular e casos em que os dados forem objeto de atividade de tratamento por pessoa jurídica de direito privado sob tutela de pessoa jurídica de direito público. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público para pessoa jurídica de direito privado depende, em regra, de consentimento do titular e deve ser informado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas há exceções, como hipóteses de dispensa de consentimento previstas na lei, uso compartilhado com publicidade adequada e exceções relativas ao artigo 26º. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode solicitar informações específicas sobre operações de tratamento realizadas por órgãos públicos e pode emitir parecer técnico complementar. Quando houver infração pelo poder público, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Também pode solicitar publicação de relatórios de impacto e sugerir adoção de padrões e boas práticas. Transferência internacional de dados. O capítulo 5º trata da transferência internacional de dados. O tema tem incidência média e é cada vez mais importante em tecnologia da informação por causa de computação em nuvem, software como serviço, big data e serviços globais. O artigo 33º estabelece que a transferência internacional de dados pessoais somente é permitida em hipóteses específicas. Pode ocorrer transferência para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na lei brasileira. Pode ocorrer quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, direitos do titular e regime de proteção de dados, por cláusulas contratuais específicas, cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais, CELOs, certificados ou códigos de conduta regularmente emitidos. Pode ocorrer quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, investigação e persecução, conforme instrumentos de direito internacional. Pode ocorrer quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro.
Pode ocorrer quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados autorizar. Pode ocorrer quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional. Pode ocorrer quando necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público. Pode ocorrer quando o titular fornecer consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre seu caráter internacional. Também pode ocorrer quando necessária para a execução de contrato, exercício regular de direitos ou proteção da vida, de acordo com as hipóteses legais relacionadas. O artigo 34º determina que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados avalia o nível de proteção de dados do país estrangeiro ou organismo internacional. Deve considerar normas gerais e setoriais, natureza dos dados, observância dos princípios e direitos dos titulares, medidas de segurança, garantias judiciais e institucionais e outras circunstâncias específicas. O artigo 35º atribui à Autoridade Nacional de Proteção de Dados a definição de conteúdo de cláusulas padrão contratuais e a verificação de cláusulas específicas, normas corporativas globais, CELOs, certificados e códigos de conduta. O artigo 36º exige comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre alterações nas garantias apresentadas como suficientes. Agentes de tratamento, relatório de impacto e encarregado. O capítulo 6º trata dos agentes de tratamento de dados pessoais. O tema tem incidência menor no material teórico, mas aparece com força em provas da Fundação Getúlio Vargas, especialmente em questões sobre controlador, operador, encarregado e responsabilidade. O artigo 37º determina que controlador e operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. O artigo 38º permite que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados determine ao controlador a elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis. Esse relatório deve conter, no mínimo, descrição dos tipos de dados coletados, metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações, e análise do controlador sobre medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. O artigo 39º determina que o operador deve realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador. O controlador deve verificar a observância de suas instruções e das normas sobre a matéria. O artigo 40º permite que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados disponha sobre padrões de interoperabilidade para portabilidade, livre acesso e segurança, assim como sobre tempo de guarda dos registros, especialmente com base na necessidade e transparência. O artigo 41º determina que o controlador deve indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. A identidade e as informações de contato do encarregado devem ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. As atividades do encarregado são receber reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar providências, orientar funcionários e contratados sobre práticas de proteção de dados, e executar demais atribuições determinadas pelo controlador ou por normas complementares. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode estabelecer normas complementares sobre definição e atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme natureza, porte da entidade ou volume de operações de tratamento. Responsabilidade e ressarcimento de danos. O artigo 42º estabelece que controlador ou operador que causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, é obrigado a repará-lo. O operador responde solidariamente pelos danos quando descumprir obrigações da lei ou quando não seguir instruções lícitas do controlador. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorrerão danos também respondem solidariamente. O juiz pode inverter o ônus da prova em favor do titular quando a alegação for verossímil, houver hipossuficiência para a produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular for excessivamente onerosa. O artigo 43º prevê hipóteses em que os agentes de tratamento não serão responsabilizados, desde que provem uma das situações legais. A primeira é que não realizaram o tratamento de dados pessoais atribuído a eles. A segunda é que, embora tenham realizado o tratamento, não houve violação à legislação de proteção de dados. A terceira é que o dano decorreu de culpa exclusiva do titular ou de terceiro. O artigo 44º define tratamento irregular. O tratamento é irregular quando deixa de observar a legislação ou quando não fornece a segurança que o titular pode esperar, consideradas circunstâncias como modo de realização, resultado e riscos esperados, e técnicas de tratamento disponíveis à época. O controlador ou operador responde pelos danos decorrentes de violação de segurança se deixar de adotar as medidas de segurança previstas na lei. O artigo 45º afirma que violações de direitos do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade da legislação consumerista. Segurança e sigilo de dados. O capítulo 7º trata da segurança e das boas práticas. Em tecnologia da informação, este tema merece atenção especial. O artigo 46º determina que agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou tratamento inadequado ou ilícito. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode definir padrões técnicos mínimos, considerando natureza das informações, características do tratamento, estado atual da tecnologia e princípios da lei.
As medidas de segurança devem ser observadas desde a fase de concepção do produto ou serviço até sua execução. Aqui aparece a ideia de privacidade desde a concepção, muito conhecida em inglês como Privacy by Design. O artigo 47º determina que agentes de tratamento ou qualquer pessoa que intervenha em uma fase do tratamento devem garantir a segurança da informação em relação aos dados pessoais, mesmo após o término do tratamento. O artigo 48º trata de incidentes de segurança. O controlador deve comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. A comunicação deve ocorrer em prazo razoável, conforme definido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Deve mencionar a natureza dos dados pessoais afetados, informações sobre titulares envolvidos, indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados segredos comercial e industrial, riscos relacionados ao incidente, motivos da demora quando a comunicação não for imediata, e medidas adotadas ou que serão adotadas para reverter ou mitigar efeitos do prejuízo. A Autoridade Nacional pode determinar ampla divulgação do fato em meios de comunicação e medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Na avaliação de gravidade do incidente, será considerada a eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas para tornar os dados afetados ininteligíveis para terceiros não autorizados. Em tecnologia da informação, isso remete à criptografia forte, controles de acesso e técnicas de proteção que reduzam o impacto de vazamento. O artigo 49º determina que os sistemas usados para tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender requisitos de segurança, padrões de boas práticas e governança, princípios gerais da lei e demais normas regulamentares. Boas práticas e governança. O artigo 50º permite que controladores e operadores formulem regras de boas práticas e de governança. Essas regras podem estabelecer condições de organização, regime de funcionamento, procedimentos, tratamento de reclamações e petições de titulares, normas de segurança, padrões técnicos, obrigações específicas, ações educativas, mecanismos internos de supervisão e mecanismos de mitigação de riscos. Ao estabelecer regras de boas práticas, devem ser considerados natureza, escopo, finalidade, probabilidade e gravidade dos riscos e benefícios decorrentes do tratamento de dados do titular. O controlador pode implementar programa de governança em privacidade. Esse programa deve demonstrar compromisso com boas práticas e políticas internas, aplicar-se a todo o conjunto de dados sob controle da organização, adaptar-se à estrutura e escala da entidade, estabelecer políticas e salvaguardas com base em processo de avaliação sistemática de impacto e risco à privacidade, ter objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, integrar-se à estrutura geral de governança, contar com planos de resposta a incidentes e remediação, e ser atualizado continuamente com base em monitoramento e avaliações periódicas. O artigo 51º determina que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares de seus dados pessoais. Sanções administrativas. O capítulo 8º trata da fiscalização e das sanções administrativas. A banca cobra bastante quais sanções existem e quais são os critérios de aplicação. O artigo 52º prevê sanções aplicáveis pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados aos agentes de tratamento que infringirem a lei. As sanções incluem advertência com indicação de prazo para medidas corretivas, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no último exercício, excluídos tributos, limitada a R$ 50 milhões por infração, multa diária, respeitado o limite total, publicização da infração após apuração e confirmação, bloqueio dos dados pessoais relacionados à infração até regularização, eliminação dos dados pessoais relacionados à infração. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados por até 6 meses, prorrogável por igual período, suspensão do exercício da atividade de tratamento por até 6 meses, prorrogável por igual período, e proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. As sanções são aplicadas após procedimento administrativo que assegure oportunidade de ampla defesa. Podem ser aplicadas de forma gradativa, isolada ou cumulativa, conforme o caso concreto. Os critérios e parâmetros de aplicação incluem gravidade e natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados, boa-fé do infrator, vantagem oferida ou pretendida, condição econômica, reincidência, grau do dano, cooperação do infrator, adoção de mecanismos e procedimentos internos para minimizar o dano, adoção de política de boas práticas e governança, pronta adoção de medidas corretivas e proporcionalidade entre gravidade da falta e intensidade da sanção. O artigo 53º determina que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados definirá, por regulamento próprio submetido à consulta pública, metodologias para cálculo do valor base das multas. O artigo 54º estabelece que a multa diária deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado, devendo ser fundamentada pela Autoridade Nacional. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O capítulo 9 trata da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi estruturada como autarquia de natureza especial, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, dotada de autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira, com patrimônio próprio e sede e foro no Distrito Federal, conforme redação atual do material.
A estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados compreende Conselho Diretor, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, Corregedoria, Ouvidoria, Procuradoria, Auditoria e unidades administrativas e especializadas. O Conselho Diretor é o órgão máximo de direção. É composto por 5 diretores, incluído o diretor-presidente. Seus membros são escolhidos pelo Presidente da República e nomeados após aprovação pelo Senado Federal. Devem ter reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos. O mandato é de 4 anos, permitida uma recondução. A perda do cargo de membro do Conselho Diretor pode ocorrer por renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados possui competências importantes. Ela zela pela proteção dos dados pessoais, zela pela observância de segredos comercial e industrial, elabora diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, fiscaliza e aplica sanções, aprecia petições de titular contra controlador após reclamação prévia não solucionada, promove conhecimento das normas e políticas públicas, elabora estudos, estimula padrões para serviços e produtos que facilitem controle pelos titulares. Promove cooperação internacional, dispõe sobre formas de publicidade das operações de tratamento, solicita informações ao poder público, elabora relatórios de gestão, edita regulamentos e procedimentos, realiza auditorias, celebra compromissos para a eliminação de irregularidades, edita normas simplificadas para microempresas, empresas de pequeno porte, startups e empresas de inovação, garante tratamento de dados de idosos de maneira simples, clara, acessível e adequada, delibera administrativamente sobre interpretação da lei e casos omissos. Comunica infrações penais às autoridades competentes, comunica descumprimentos a órgãos de controle interno, articula-se com autoridades reguladoras, e implementa mecanismos simplificados de reclamação. Um ponto muito cobrado é a exclusividade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para a aplicação das sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, sem afastar competências de outros órgãos em seus campos próprios, como defesa do consumidor e controle administrativo. Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade é composto por 23 representantes, titulares e suplentes. A composição é plural. Há 5 representantes do Poder Executivo Federal, 1 do Senado Federal, 1 da Câmara dos Deputados, 1 do Conselho Nacional de Justiça, 1 do Conselho Nacional do Ministério Público, 1 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 3 de entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados, 3 de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, 3 de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo, 2 de entidades empresariais ligadas à área de tratamento de dados e 2 de entidades representativas do setor laboral. Os representantes são designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação. O Conselho Nacional tem competências consultivas e propositivas. Ele propõe diretrizes estratégicas e fornece subsídios para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Elabora relatórios anuais de avaliação da execução das ações dessa política. Sugere ações à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Elabora estudos, realiza debates e audiências públicas sobre proteção de dados e privacidade. Dissemina conhecimento sobre proteção de dados pessoais e privacidade à população. Disposições finais e transitórias. O capítulo 10º tem incidência baixíssima no material, mas alguns pontos podem aparecer em questões literais. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais alterou o Marco Civil da Internet para reforçar a exclusão definitiva dos dados pessoais fornecidos a determinada aplicação de Internet, a requerimento do usuário, ao término da relação entre as partes, ressalvadas hipóteses de guarda obrigatória de registros e proteção de dados. A lei também prevê que empresa estrangeira será notificada e intimada dos atos processuais na pessoa de agente, representante ou responsável por filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve estabelecer normas sobre adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a entrada em vigor da lei, considerando complexidade das operações e natureza dos dados. Os direitos e princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não excluem outros direitos previstos no ordenamento jurídico brasileiro ou em tratados internacionais de que o Brasil faça parte. Impactos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na governança de dados. Governança de dados é o conjunto de políticas, processos, papéis, responsabilidades, padrões e controles usados para organizar, proteger, qualificar, disponibilizar e monitorar dados dentro de uma organização. O material usa a analogia da biblioteca. A organização é a biblioteca. Os livros são os dados. A governança é o sistema de organização, gestão e preservação da biblioteca. O bibliotecário equivale ao encarregado, que orienta, supervisiona e garante que regras sejam cumpridas. A catalogação e classificação dos livros equivalem a padrões de classificação de dados. As regras de empréstimo equivalem a políticas de acesso, compartilhamento e retenção. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais impacta a governança porque exige mapeamento de dados, identificação de bases legais, revisão de finalidades, transparência, registro de atividades de tratamento, medidas de segurança, atendimento a direitos dos titulares, gestão de incidentes, contratos com terceiros, programa de privacidade, monitoramento e prestação de contas.
Organizações devem saber quais dados coletam, onde armazenam, quem acessa, por que tratam, por quanto tempo mantém, com quem compartilham, qual base legal justifica o tratamento e como eliminam ou anonimizam ao final. Esse tema se conecta diretamente com concursos de tecnologia da informação porque envolve gestão de ativos de informação, classificação da informação, controle de acesso, auditoria, criptografia, logs, gestão de riscos, conformidade e arquitetura de sistemas. Impactos no desenvolvimento de sistemas. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais influencia diretamente o desenvolvimento e a manutenção de sistemas. O primeiro conceito importante é privacidade desde a concepção. Isso significa projetar sistemas já considerando proteção de dados desde o início. A privacidade não deve ser adicionada apenas no final do projeto. Deve estar presente nos requisitos, na modelagem, na arquitetura, no banco de dados, nas permissões, nos logs, nas integrações, na interface e nos fluxos de consentimento. O segundo conceito é privacidade por padrão. As configurações iniciais do sistema devem preservar a privacidade do usuário. O sistema não deve vir configurado para máxima coleta, máximo compartilhamento ou exposição pública por padrão. O padrão deve ser o mínimo necessário. O desenvolvimento deve aplicar minimização de dados. O sistema deve coletar apenas os dados necessários para a finalidade informada. O sistema deve prever controle de acesso. Cada usuário interno deve acessar apenas dados compatíveis com sua função. Isso reduz risco de vazamento e uso indevido. O sistema deve prever autenticação adequada, autorização por perfil, registro de logs, trilhas de auditoria, monitoramento e alertas. A anonimização e a pseudonimização são técnicas relevantes para reduzir riscos em ambientes de teste, análise estatística, desenvolvimento de inteligência artificial e compartilhamento de dados. A auditoria e o monitoramento são fundamentais para demonstrar prestação de contas. Logs devem permitir identificar acessos indevidos, operações suspeitas, exportações de dados, alterações críticas e incidentes. A segurança deve abranger criptografia, backup, segregação de ambientes, gestão de vulnerabilidades, atualização de sistemas, proteção contra acesso indevido, revisão de permissões e resposta a incidentes. Em inteligência artificial, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é especialmente relevante quando há decisões automatizadas, tratamento de dados sensíveis, construção de perfis, análise de comportamento, reconhecimento facial, biometria, scoring ou classificação de pessoas. O titular pode solicitar revisão de decisões automatizadas e informações sobre critérios e procedimentos, observados segredos comercial e industrial. Impactos em contratos de tecnologia da informação. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais mudou a forma de elaborar contratos de tecnologia da informação. Contratos de outsourcing, computação em nuvem, desenvolvimento de software, suporte técnico, hospedagem, processamento de dados, software como serviço e inteligência artificial precisam definir claramente papéis, responsabilidades e medidas de proteção. O contrato deve identificar quem é controlador e quem é operador. Essa distinção define quem decide e quem executa. O controlador define finalidade e meios essenciais. O operador trata dados conforme instruções. Contratos devem conter cláusulas de segurança da informação, como criptografia, controle de acesso, backup, logs, auditoria, segregação de ambientes, gestão de incidentes e confidencialidade. Devem prever notificação de incidentes. O operador deve comunicar rapidamente o controlador em caso de vazamento, acesso indevido, perda, destruição, alteração ou exposição de dados. É comum prever prazos curtos, como 24 ou 48 horas, embora a lei fale em prazo razoável conforme regulamentação. Devem prever auditorias e fiscalização. O controlador pode exigir relatórios, evidências de conformidade, certificações, testes, avaliação de impacto e direito de verificar controles. Devem prever subcontratação. Se o operador usar terceiros, como provedores de nuvem ou suboperadores, deve haver regras claras, autorização e transferência das mesmas obrigações de proteção. Devem prever transferência internacional de dados, especialmente em nuvem, software como serviço e suporte remoto. O contrato deve indicar países envolvidos, garantias usadas, cláusulas contratuais e responsabilidades. Devem prever atendimento aos direitos dos titulares. O fornecedor precisa apoiar pedidos de acesso, correção, exclusão, anonimização, bloqueio, portabilidade e revogação de consentimento. Devem prever descarte, devolução, eliminação ou anonimização de dados ao fim do contrato. Em software como serviço, é comum o uso de Data Processing Agreements, ou acordos de processamento de dados, que detalham como dados serão tratados, protegidos e compartilhados. Para Big Data, inteligência artificial e análise de dados, contratos devem tratar de anonimização, minimização, bases legais, finalidade, proibição de uso secundário incompatível, auditoria de modelos e mitigação de risco discriminatório. Mapa de cobrança das questões comentadas da Fundação Getúlio Vargas. A seguir está um roteiro das questões comentadas do material, transformado em explicação textual para áudio. O objetivo é mostrar o padrão de cobrança e o raciocínio usado para chegar ao gabarito. Questão 1, gabarito letra A. A banca cobrou controlador, operador e tratamento automatizado com inteligência artificial em órgão público. A União, como pessoa jurídica de direito público a qual o órgão está vinculado, aparece como controladora, enquanto a sociedade empresária contratada executa tratamento conforme instruções e atua como operadora.
O erro típico é chamar o servidor de autoridade de tratamento ou confundir o gestor público com controlador autônomo. Questão 2, gabarito letra A. A banca relacionou princípios do artigo 6º com direitos decorrentes. Transparência corresponde a informações claras, precisas e acessíveis. Finalidade corresponde a propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados. Necessidade corresponde ao mínimo necessário. Qualidade dos dados corresponde à exatidão, clareza, relevância e atualização. Questão 3, gabarito letra C. A questão tratou de órgão de pesquisa que deseja usar dados pessoais sensíveis sob administração da União. O ponto central é que estudos por órgão de pesquisa podem justificar o tratamento, com anonimização sempre que possível, ambiente controlado, segurança e finalidade específica. A banca explora a tensão entre pesquisa, dados sensíveis e administração pública. Questão 4, gabarito letra B. A questão cobrou consentimento. O consentimento deve ser livre, informado, inequívoco e relacionado à finalidade determinada. Não pode ser genérico, não pode estar escondido e pode ser revogado por procedimento gratuito e facilitado. Questão 5, gabarito letra D. A questão usou biometria da íris por empresa estrangeira. Biometria vinculada à pessoa natural é dado pessoal sensível. A sede no Canadá não afasta a aplicação da lei se houver oferta de bens ou serviços a pessoas no Brasil ou coleta/tratamento conectado ao território nacional. Questão 6, gabarito letra D. A banca cobrou natureza e competências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O ponto central é reconhecer a autoridade como autarquia de natureza especial, com autonomia e papel de implementação, fiscalização, orientação e sanção. Questão 7, gabarito letra A. A questão cobrou sanções administrativas. O candidato precisa distinguir sanções existentes de medidas que não estão na lista legal. Advertência, multa simples, multa diária, publicização, bloqueio, eliminação, suspensão e proibição de atividade são sanções previstas. Questão 8, gabarito letra B. A banca cobrou o princípio da segurança. A ausência de medidas técnicas e administrativas para proteger dados contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas viola o princípio da segurança. Questão 9, gabarito letra E. A questão tratou de município e plataforma digital de serviços públicos. O poder público pode tratar dados para finalidade pública e execução de competências legais, mas deve respeitar transparência, finalidade, necessidade, segurança e direitos dos titulares. O erro é imaginar que órgão público pode tratar dados livremente sem observar a lei. Questão 10, gabarito letra E. A questão trabalhou interoperabilidade em saúde. Interoperabilidade pode ser útil à continuidade do cuidado e à eficiência, mas precisa observar base legal, segurança, finalidade, minimização e regras de dados sensíveis de saúde. Questão 11, gabarito letra D. A banca tratou de adolescente e órgão de pesquisa. O ponto central é o melhor interesse da criança e do adolescente, a possibilidade de tratamento em pesquisa conforme base legal aplicável e a necessidade de cuidado especial com dados de menores. Questão 12, gabarito letra C. A questão cobrou a finalidade geral da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e sua aplicação a meios digitais e físicos, por pessoa natural ou jurídica, pública ou privada, com o objetivo de proteger liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade. Questão 13, gabarito letra E. A questão conectou computação em nuvem, edge computing e impactos regulatórios. A ideia é que localização do processamento, latência, controle de dados e armazenamento distribuído não afastam a necessidade de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Em nuvem e borda, é essencial mapear fluxos, definir papéis, controlar acesso e proteger dados. Questão 14, gabarito letra D. A questão cobrou segurança da informação e estruturação de sistemas. Sistemas usados para tratamento de dados pessoais devem atender requisitos de segurança, boas práticas, governança e princípios da lei. Questão 15, gabarito letra E. A questão tratou de edge computing com virtualização em dispositivos de borda. O ponto é que aproximar processamento da fonte de coleta pode reduzir latência, mas cria desafios de segurança, governança, atualização, controle de acesso, monitoramento e proteção de dados nos dispositivos distribuídos. Questão 16, gabarito letra B. A questão cobrou segurança e boas práticas. O candidato deve lembrar que agentes devem assegurar segurança durante todo o ciclo de tratamento e que boas práticas envolvem governança, supervisão, resposta a incidentes e atualização contínua. Questão 17, gabarito letra C. A questão tratou de município que disponibilizou dados livremente na internet. Isso viola segurança, prevenção, necessidade, transparência adequada e proteção de dados. O poder público não pode expor dados pessoais sem base legal e sem medidas de proteção. Questão 18, gabarito letra E. A questão envolveu requerimento de instituto de pesquisa para acessar dados de servidores. O ponto é que pesquisa não autoriza qualquer acesso amplo e irrestrito. Devem existir finalidade específica, segurança, anonimização quando possível, respeito a dados pessoais e regras do poder público. Questão 19, gabarito letra E. A questão tratou de clínica que compartilhou exames e laudos psiquiátricos com instituições privadas. Dados de saúde são dados sensíveis. Compartilhamento com vantagem econômica ou sem base legal válida é irregular e pode gerar responsabilidade. Questão 20, gabarito letra B.
A questão cobrou o tratamento de dados pelo poder público sem consentimento. O consentimento não é sempre necessário quando há finalidade pública, interesse público e execução de competências legais, mas devem ser observados princípios, transparência e direitos do titular. Questão 21, gabarito letra E. A questão envolveu exposição de criança em rede social. O tema é melhor interesse da criança e proteção de dados de menores. A banca explorou a relação entre poder familiar, exposição indevida, plataforma digital e tutela dos direitos da criança. Questão 22, gabarito letra B. A questão tratou de hospital e empresa de inteligência artificial. A rede hospitalar tende a ser controladora quando decide finalidades e meios do tratamento, enquanto a empresa de tecnologia pode ser operadora quando trata dados conforme contrato e instruções. Questão 23, gabarito letra D. A banca cobrou compartilhamento de dados do poder público com pessoa jurídica privada. A regra exige finalidade específica de política pública, atribuição legal, respeito aos princípios, informação à autoridade nacional e, em regra, consentimento, salvo exceções. Questão 24, gabarito letra A. A questão tratou de tutela coletiva de direitos dos titulares. A defesa dos interesses dos titulares pode ocorrer em juízo individual ou coletivamente. Questão 25, gabarito letra D. A questão cobrou livre acesso. Se o titular não tem consulta facilitada e gratuita sobre forma e duração do tratamento, há violação ao princípio do livre acesso. Questão 26, gabarito letra A. A questão cobrou conceitos do artigo 5º. O foco foi reconhecer atores e operações de tratamento. Controlador decide, operador executa em nome do controlador, titular é a pessoa natural e tratamento é qualquer operação com dados. Questão 27, gabarito letra C. A banca cobrou abrangência da lei, meios digitais e físicos, pessoas naturais e jurídicas, direito público e privado, sempre com foco em dados pessoais de pessoa natural. Questão 28, gabarito letra B. A questão usou finalidade jornalística. O tratamento para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos está fora da aplicação da lei, conforme exceção do artigo 4º. Questão 29, gabarito letra D. A questão cobrou anonimização. O uso de meios técnicos razoáveis e disponíveis para que dados percam possibilidade de associação à pessoa natural corresponde à anonimização. Questão 30, gabarito letra E. A questão cobrou fundamentos e objetivos da lei. A proteção envolve liberdade, privacidade, livre desenvolvimento da personalidade, autodeterminação informativa, dignidade e direitos humanos das pessoas naturais. Questão 31, gabarito letra D. A questão cobrou responsabilidade civil de controlador e operador. Quem causa dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação de proteção de dados deve reparar. O operador pode responder solidariamente em hipóteses legais. Questão 32, gabarito letra B. A questão cobrou o escopo da lei e proteção de direitos fundamentais, reforçando que o tratamento de dados pessoais inclui meios digitais e físicos e envolve pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas. Questão 33, gabarito letra E. A questão cobrou fundamentos do artigo 2º. Cuidado com alternativas que trocam termos, incluem pessoas jurídicas como titulares de dignidade na lei ou alteram liberdade de expressão, livre concorrência, defesa do consumidor e inovação. Questão 34, gabarito letra B. A questão cobrou acesso facilitado às informações sobre tratamento. Devem ser disponibilizadas informações sobre finalidade, forma, duração, identificação e contato do controlador, uso compartilhado, responsabilidades e direitos do titular. Questão 35, gabarito letra C. A questão tratou de geolocalização. Dados de localização podem identificar ou tornar identificável uma pessoa. O aplicativo deve observar finalidade, necessidade, base legal, transparência e segurança. Coletar geolocalização além do necessário viola a lei. Questão 36, gabarito letra E. A questão cobrou tratamento para reduzir identificação de pessoas em cadastro. O tema central é anonimização, minimização e proteção dos dados por técnicas adequadas. Questão 37, gabarito letra B. A questão tratou de dados genômicos. Dados genéticos vinculados à pessoa natural são dados pessoais sensíveis. Seu tratamento exige hipóteses específicas do artigo 11º. Questão 38, gabarito letra D. A questão tratou novamente de escaneamento de íris. Biometria da íris é dado biométrico sensível quando vinculada à pessoa natural. O tratamento deve respeitar base legal específica, finalidade, transparência e direitos do titular. Questão 39, gabarito letra D. A questão cobrou sanções administrativas aplicáveis à pessoa jurídica de direito privado que violou a lei. A sanção é aplicada à pessoa jurídica ou agente de tratamento conforme a lei, observando o processo administrativo, ampla defesa, critérios de dosimetria e competências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Questão 40, gabarito letra E. A questão cobrou princípios da lei, especialmente finalidade, adequação, necessidade, segurança, transparência, prevenção, não discriminação e responsabilização com prestação de contas. Questão 41, gabarito letra D. A questão cobrou alterações introduzidas pela Lei nº 13.853 de 2019, especialmente criação e estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ajustes na governança da proteção de dados.
Questão 42, gabarito letra D. A questão cobrou dados pessoais sensíveis. É essencial lembrar as hipóteses de tratamento sem consentimento e as restrições ao compartilhamento de dados sensíveis, especialmente em saúde. Questão 43, gabarito letra E. A questão cobrou situação em que consentimento é dispensado para tratamento de dados sensíveis. A resposta exige identificar uma hipótese legal, como cumprimento de obrigação legal, política pública, pesquisa por órgão de pesquisa, exercício regular de direitos, proteção da vida, tutela da saúde ou prevenção à fraude e segurança em autenticação. Questão 44, gabarito letra D. A questão cobrou bases legais do tratamento de dados pessoais. Realização de estudos por órgão de pesquisa, execução de contrato, exercício regular de direitos, proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse e proteção do crédito são exemplos relevantes. Questão 45, gabarito letra B. A questão tratou de princípios no desenvolvimento de sistemas. O sistema deve incorporar privacidade desde a concepção, privacidade por padrão, minimização, segurança, prevenção, transparência e governança. Questão 46, gabarito letra D. A questão cobrou o programa de governança em privacidade. O programa deve estar integrado à governança geral, ter planos de resposta a incidentes, ser atualizado constantemente, demonstrar efetividade e criar relação de confiança com o titular. Questão 47, gabarito letra C. A questão cobrou o tratamento de dados sensíveis sem consentimento em conformidade com a lei. O candidato deve procurar hipótese expressa do artigo 11º e rejeitar situações genéricas de interesse comercial. Questão 48, gabarito letra E. A questão cobrou atividades do encarregado. O encarregado recebe reclamações e comunicações dos titulares, presta esclarecimentos, adota providências, recebe comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, orienta funcionários e contratados e executa atribuições determinadas pelo controlador ou por normas complementares. Macetes de prova para a Fundação Getúlio Vargas. Quando a questão falar em quem decide sobre o tratamento, pense em controlador. Quando a questão falar em quem executa tratamento em nome de outro, seguindo instruções, pense em operador. Quando a questão falar em canal de comunicação com titulares e autoridade nacional, pense em encarregado. Quando a questão falar em pessoa natural a quem os dados pertencem, pense em titular. Quando a questão falar em qualquer operação com dados, inclusive coleta, armazenamento, acesso, transmissão, eliminação ou modificação, pense em tratamento. Quando a questão falar em origem racial, religião, opinião política, sindicato, saúde, vida sexual, genética ou biometria, pense em dado pessoal sensível. Quando a questão falar em reduzir os dados ao mínimo, pense em necessidade. Quando a questão falar em propósito legítimo, específico, explícito e informado, pense em finalidade. Quando a questão falar em compatibilidade com o contexto e com as finalidades informadas, pense em adequação. Quando a questão falar em consulta facilitada e gratuita sobre forma, duração e integralidade dos dados, pense em livre acesso. Quando a questão falar em exatidão, clareza, relevância e atualização, pense em qualidade dos dados. Quando a questão falar em informações claras, precisas e acessíveis, pense em transparência. Quando a questão falar em medidas técnicas e administrativas contra acesso não autorizado, perda, destruição, alteração, comunicação ou difusão, pense em segurança. Quando a questão falar em medidas para evitar dano, pense em prevenção. Quando a questão falar em impedir uso discriminatório ilícito ou abusivo, pense em não discriminação. Quando a questão falar em demonstrar adoção de medidas eficazes e comprovar conformidade, pense em responsabilização e prestação de contas. Quando a questão falar em direito de pedir revisão de decisão baseada apenas em algoritmo, pense em decisão automatizada do artigo 20º. Quando a questão falar em criança, pense em melhor interesse, consentimento específico e destacado dos pais ou responsável legal, linguagem clara e coleta estritamente necessária. Quando a questão falar em órgão público, não conclua automaticamente que precisa de consentimento. Verifique finalidade pública, interesse público, competência legal, transparência e bases legais. Quando a questão falar em nuvem, país estrangeiro, servidor fora do Brasil ou software como serviço internacional, pense em transferência internacional, garantias, cláusulas contratuais, país adequado, consentimento específico em destaque e competência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quando a questão falar em vazamento, pense em incidente de segurança, comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao titular, descrição dos dados afetados, titulares envolvidos, medidas de segurança sem violar segredo comercial, riscos, motivos da demora e medidas de mitigação. Quando a questão falar em multa, lembre que a multa simples é de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no último exercício, excluídos tributos, limitada a R$ 50 milhões por infração. Síntese final para revisão em áudio. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais protege dados de pessoas naturais e regula qualquer operação de tratamento, inclusive em meios digitais. Seu objetivo é proteger liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade. O titular é a pessoa natural a quem os dados se referem. O controlador decide sobre o tratamento. O operador trata dados em nome do controlador. O encarregado atua como canal de comunicação com titulares e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Agentes de tratamento são controlador e operador.
Dado pessoal identifica ou torna identificável uma pessoa natural. Dado sensível envolve raça, etnia, religião, opinião política, sindicato, organização religiosa, filosófica ou política, saúde, vida sexual, genética e biometria vinculada à pessoa natural. Dado anonimizado não identifica o titular, salvo se a anonimização puder ser revertida por meios próprios ou esforços razoáveis. A lei se aplica mesmo à empresa estrangeira quando o tratamento ocorre no Brasil, quando a oferta de bens ou serviços a pessoas no Brasil, quando os dados são de indivíduos localizados no Brasil ou quando os dados foram coletados no território nacional. A lei não se aplica ao uso particular e não econômico por pessoa natural, a fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, à segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação e repressão penal, e a certas hipóteses de dados provenientes do exterior sem conexão relevante com agentes brasileiros. Os princípios são finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização com prestação de contas. O tratamento de dados pessoais não depende sempre de consentimento. Ele depende de base legal. As bases incluem consentimento, obrigação legal, políticas públicas, estudos por órgão de pesquisa, contrato, exercício regular de direitos, proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse e proteção do crédito. O consentimento deve ser livre, informado, inequívoco, específico, destacado quando escrito, sem vício e revogável de forma gratuita e facilitada. O controlador tem o ônus de provar que obteve consentimento corretamente. O titular tem direito à confirmação de tratamento, acesso, correção, anonimização, bloqueio, eliminação, portabilidade, informação sobre compartilhamento, informação sobre não consentir e suas consequências, revogação do consentimento, oposição, petição e revisão de decisões automatizadas. Dados de crianças e adolescentes devem ser tratados no melhor interesse. Dados de crianças exigem consentimento específico e em destaque de pelo menos um dos pais ou responsável legal, salvo hipóteses restritas de contato ou proteção. O poder público trata dados para finalidade pública, interesse público e execução de competências legais. Deve ser transparente, respeitar princípios e ter cuidado especial no compartilhamento com entidades privadas. A transferência internacional exige país adequado, garantias contratuais ou corporativas, autorização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, cooperação internacional, política pública, proteção da vida, consentimento específico em destaque ou necessidade relacionada a contrato, exercício de direitos ou proteção da vida. Controlador e operador devem manter registros de tratamento. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode exigir relatório de impacto. O operador deve seguir instruções do controlador. O encarregado deve ser indicado pelo controlador, com dados de contato divulgados publicamente, salvo regras específicas de dispensa. Controlador e operador respondem por danos causados em violação à lei. O operador pode responder solidariamente quando descumpre a lei ou as instruções lícitas do controlador. Não haverá responsabilização se o agente provar que não realizou o tratamento, que não houve violação à lei ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do titular ou de terceiro. A segurança deve existir desde a concepção do sistema até sua execução. Pessoas que participam do tratamento devem manter segurança mesmo após seu término. Incidentes relevantes devem ser comunicados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao titular. Boas práticas e governança exigem políticas internas, mecanismos de supervisão, mitigação de riscos, resposta a incidentes, educação, transparência, monitoramento contínuo e prestação de contas. As sanções administrativas incluem advertência, multa simples, multa diária, publicização, bloqueio, eliminação, suspensão parcial do banco de dados, suspensão da atividade de tratamento e proibição parcial ou total de atividades de tratamento. A aplicação depende de processo administrativo, ampla defesa, gravidade, dano, boa-fé, vantagem obtida, condição econômica, reincidência, cooperação, medidas corretivas e proporcionalidade. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão central da proteção de dados no Brasil. Ela fiscaliza, orienta, regulamenta, aplica sanções, interpreta a lei, coopera internacionalmente, exige relatórios, realiza auditorias e recebe reclamações. Para a Fundação Getúlio Vargas, o segredo é estudar a letra da lei com exemplos práticos de tecnologia. A banca não cobra apenas memorização. Ela coloca órgãos públicos, hospitais, empresas de inteligência artificial, biometria, nuvem, edge computing, geolocalização, crianças, dados de saúde, incidentes de segurança e contratos de tecnologia. Em cada caso, procure identificar quem é titular, quem é controlador, quem é operador, qual dado está sendo tratado, se é sensível, qual base legal autoriza o tratamento, quais princípios foram respeitados ou violados, quais direitos do titular existem e quais medidas de segurança e governança são exigidas. Encerramento. Ao estudar esta aula, praiarás o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 8º, o artigo 11º, o artigo 14º, o artigo 18º, o artigo 20º, os artigos sobre poder público, os artigos sobre transferência internacional, os artigos sobre agentes de tratamento, segurança, incidentes, boas práticas, sanções e Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Se o tempo estiver curto, memorais os conceitos, princípios, bases legais, direitos do titular, hipóteses de dados sensíveis, papéis de controlador e operador, sanções e competências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se tiver mais tempo, aprofunde os exemplos de tecnologia, porque é neles que a Fundação Getúlio Vargas costuma transformar a letra da lei em questões mais difíceis.